Olá pessoal, tudo bem? É, então a gente vai continuar aqui na parte do Spring Security, né? Na questão lá da segurança. E na aula passada eu estava configurando, né, as pastinhas, né, na verdade os pacotes, né, relacionados aqui ao nosso projeto de cafeteria. E aí eu estava encontrando alguns problemas na hora de executar quando eu deixava tudo em um pacote só, né? E aí eu fui pesquisar em alguns fóruns, Stack Overflow e outros. Esse arquivo aqui, Cafeteria Application, por exemplo, que tem essa anotação aqui, Spring Boot Application, ela tem que ficar acima aqui, né, no pacote, mais acima das outras, né? Então, por exemplo, se eu criar aqui um pacote chamado Controller, outro pacote Infra, que vai cuidar da parte de segurança e a parte de mensagem de exceções aqui, o lançamento de exceções, Model, né, a classe modelo, que vai ter a classe café e repositório. Então, se eu criar todas essas outras, esses outros arquivos, essas outras classes, eu tenho que deixar um nível abaixo dessa aqui, Cafeteria Application. Então, reparem que ela está aqui, ó, br.com.ifsp, e as outras estão br.com.ifsp.cafeteria alguma coisa, né? Controller, infra, etc. Então, por isso que eu estava tendo esse problema na hora de executar essa aplicação aqui. Demorei um pouquinho para conseguir encontrar esse erro. Depois eu disponibilizo lá o link para vocês darem uma olhadinha lá do erro, né? Encontrei aqui nesse site, ó, ele colocou aqui, não. Então, tenha certeza de que sua classe principal está no pacote root, acima das outras classes, né? Então, isso me deu um estalo, acho que é isso, então, o problema. Aí eu arrumei lá e funcionou. Era realmente isso, não. Repare que aqui está bem avaliado, né? 216 comentários, avaliações positivas, né? Likes, vamos dizer assim, né? Certo, beleza. Então tá. Conseguimos então deixar a nossa aplicação aqui rodando, né? Ó, então localhost, tal, né? E a gente estava fazendo algumas validações. Eu encontrei também com relação a esse ID aqui, ó. Eu deixei essa anotação not null. Quando eu estava deixando a anotação not blank, eu não sei se é porque o ID ele é autoincremento, dá problema na hora de fazer lá a validação. Então, quando eu coloco a anotação not blank, ele começou a dar problema. Eu deixei not null. Então, para ele não deixar que esse campo ID seja nulo, certo? Então, ele não pode ser nulo. E é isso. Tá? E as anotações que eu deixei aqui, então, para essa tabela café, né? Eu alterei aqui para table, né? Ó, a tabela vai se chamar café. A entidade café, ó, tá com C maiúsculo aqui, tá? Ó, tem que ser o mesmo nome aqui. Então, os métodos getters. Esse aqui é do Lombok, né? Então, não preciso colocar get set aqui, ó. Que ele já... Na verdade, acho que eu não precisaria colocar esse get ID aqui. Todos esses gets aqui, acho que eu não precisaria colocar. Acho que dá até para apagar aqui. Deixa eu ver se consigo apagar isso aqui. Tem um monte de get aqui que não precisa, né? Ó. Deixa eu ver se vai dar, se vai quebrar a aplicação aqui. Tirei todos os gets, né? Ó. Então, se colocar a anotação get aqui, ó, ele vai gerar todos os getters e setters aqui desses atributos que a gente tem na nossa classe café, certo? Eu vou salvar. Vamos ver, ele vai reiniciar aqui e vamos ver se vai dar problema. Acredito que não. Tem essas outras anotações no args constructor. Então ele cria um construtor sem argumentos e outro construtor com argumentos. E aquele equals and hash code que que ele cria quando gera uma classe, né? E aí o ID aqui relacionado a isso. Certo? Essa anotação generated value e identity, que vai ser autoincremento, certo? Aparentemente não quebrou a aplicação, tá? Então, beleza. Então, o que a gente tem que fazer agora, né? Ó, a gente vai colocar aquela anotação do Spring Security. Vamos lá no Spring Initializer. Spring Initializer. E aí a gente vai
colocar lá a anotação. Acho que eu cheguei a colocar no slide aqui. Não, essa anotação aqui, ó. Essas anotações, tá? Deixa eu só colocar aqui no Maven e tal. Eu vou adicionar aqui a dependência de Security. Spring Security, não. Aí se a gente explorar aqui, clicar nesse botão Explore, ele vai mostrar pra gente aqui as dependências, né? Então vamos colocar aqui Security, Starter Test, Security Test. Tá. Eu vou pegar então, vou dar um Ctrl C aqui. Então vou lá no POM do nosso projeto, né? Ó. Vamos lá. Ele vai abrir aqui o POM. Vamos ver. E aí, esse Starter Test aqui, eu acho que eu já tenho ele. Starter Validation, Starter Web. Não, não tenho. Starter Test. Então vamos colocar aqui, ó. Starter Test eu já tenho. Então, tá, vou colocar aqui embaixo dele. Ctrl V. Só vou tirar esse Starter Test que não precisa, né? Já tenho ele. Então vai ficar aqui Spring Boot Starter Security. Vai ficar também deixa eu ver aqui o outro que vai ficar. Spring Security Test. Tá? Deixa eu identar aqui. Tá? Pronto. Adicionamos aqui. Ele vai reiniciar. E deu problema aqui. Vamos ver o que aconteceu. Deixa eu te dar um stop aqui. Spring Boot Starter Security. Spring Boot. Spring Security Test. Acho que erro aqui, ó. Ah, tá. Ah, eu coloquei um dependencies aqui no final, ó. Deixa eu tirar aqui. Aí tem um dependency aqui. Certo? Vou identar de novo. Deixa agora vai parar de dar erro, vamos ver. Na hora de colar aqui a dependência, eu acabei fazendo errado aqui. Vamos lá, vou reinicializar aqui o projeto. Run as Java Application. Acho que agora vai dar problema, vamos ver. Acender a luz aqui, rapidinho. Tá meio escuro aqui. Beleza. Pronto, aí ele gera aqui uma senha, né, gente? Ó, reparem aqui, ó. Acho que eu cheguei a comentar na outra aula, né, ó. E aí, se a gente for tentar acessar de novo aqui o nosso cafeteria, eu vou dar um refresh aqui, ó. Ele vai redirecionar para a tela de login. Nosso usuário é o user, né, ó. E a gente vai colocar a nossa senha. Aquela senha que ele gerou aqui, ó. Tá vendo? Tô copiando essa senha aqui. Ele gerou aqui no output. Segue in. Não atualizar. E aí ele abre aqui e a gente consegue acessar. Só que a questão é, a gente não vai trabalhar de modo stateful, né? A gente vai trabalhar de modo stateless, né? Então aquela tela de login que o Spring gerou pra gente, a gente não vai utilizá-la, né? Então a gente vai gerar um token, né? E esse token vai ser responsável por permitir o usuário acessar. Então, novamente, né? Quando a gente diz stateless, né? Ele não armazena o estado das requisições anteriores, né? Então a gente precisa enviar esse token para dizer se esse usuário ele tem permissão ou não. Então, só relembrando aqui no slide, ó, eu fiz até uma figura aqui, deixa eu ver. Então, na hora de autenticar, né, ó, a gente faz aqui, manda o usuário e senha, manda essa requisição, né, para essa API. A API verifica se o usuário está lá no banco, tal, e ele vai devolver aqui para a gente um token para o usuário conseguir acessar a nossa API, certo? Então, a gente não vai utilizar aquele front-end com usuário e senha, certo? E aí a gente vai disponibilizar esse token para o usuário, beleza? Então, basicamente é isso. Só relembrando também a diferença de autenticação e autorização. A autenticação é o processo de verificar a identidade do usuário, enquanto a autorização é o processo de conceder permissões aos usuários, né? Então, a gente vai trabalhar nessa parte agora, a parte de código, né? Então, o que a gente precisa fazer
agora, né? Então a gente precisa fazer o quê? A gente precisa criar os usuários, né? Ó. Só relembrando aqui os pacotes, né? Então eu criei aqui esses pacotes, eu organizei, né? Os pacotes aqui, repository, model, infra, criei uma pasta chamada infra para relacionados à segurança e exceção e controller, certo? Então eu vou criar aqui uma classe chamada usuários, né? Ó, dentro desse pacote model aqui, tá? Usuário, certo? E a gente vai criar aqui essa classe com alguns atributos, né? Um deles vai ser o ID, né? A gente vai trabalhar com big int, not null, auto incrementing. Na verdade, isso aqui é a criação da tabela, né? Então, para eu criar a entidade usuários, eu vou definir aqui, na verdade, como private, ID, long, né? Long ID, certo? Depois private string login e private string senha, certo? Então, beleza, temos esses três atributos. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou ir na nossa classe café e eu vou copiar aqui, ó, essas anotações aqui que a gente vai utilizar e a gente vai mudar algumas coisas, tá? Então, vamos lá. Vou mudar aqui. Então, a gente vai criar uma tabela chamada usuários. Usuários. A nossa tabela, a nossa entidade vai ser a entidade usuários, né? Getter, setter, vai ter um ID também. E aí a gente vai fazer o quê? A gente vai ter essa anotação ID também. Aqui, né? Ó. ID, generated value, vai ser autoincremento. Beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma anotação. Tá, por enquanto é isso. Vou salvar aqui. Vamos ver se ele vai criar essa classe usuários. Criou aqui sem problema, certo? Vamos ver se ele vai reiniciar aqui, se vai dar algum tipo de outro problema. Não, não deu. Beleza. Criamos aqui, então, a entidade, a classe, né, usuários. E aí a gente precisa fazer o quê? A gente está utilizando aquela migrations, né, ó. Lembra que a gente cria essa pasta db/migration dentro da pasta resources. E aí aqui dentro a gente tem aqui a criação das tabelas, né? A criação da tabela café, ID, big int, not null, autoincrement e tal. A gente vai fazer exatamente a mesma coisa, só que para a tabela usuários, né? Ó. Então a gente vai fazer isso para o Flyway, né? Ele fazer a gestão aí das nossas bases, né? Dos nossos bancos de dados aí, das nossas tabelas, tá bom? Então, como que eu vou criar essa tabela? Vai chamar V2, né? Underline, create table usuários.sql. Create table usuários, né? Vamos ver se ele já vai criar com a extensão SQL. Criou. Certo? Só que aí a gente vai ter que colocar o script aqui, né? Ó. A gente vai copiar esse script do café, vou colar aqui. Em vez de ser café, aqui vai ser a tabela usuários. Certo? Vai ter um ID, big int, not no autoincremente. E vai ter também aqui em vez de ser esses outros atributos aqui, vai ser um login, varchar de 100, not null, pode ser nulo, certo? E a senha, varchar 255, também not null. Armei aqui ID, e basicamente é isso aí, é a criação da nossa tabela, certo? De usuários. Deixa eu só arrumar aqui. Vou salvar. E vamos ver se ele vai criar isso. Tá, eu vou parar, vou clicar no botão stop aqui. Toda vez que a gente utiliza, né, as migrations, é bom a gente parar aqui o nosso servidor e rodar novamente, né? Ó. Vamos ver se vai funcionar. Vamos ver aqui.
Ver se ele vai mostrar alguma mensagem aqui de criação de tabelas. Deixa eu só ver se ele já tinha criado essa tabela. Usuários, olha, ele já tinha criado. Eu não sei se é isso que está dando problema. Usuários, né? Deixa eu só ver aqui na nossa classe, usuários, certo? Usuários, ele está reclamando aqui, deixa eu ver, de validação, failed migration, failed validation, tal. Deixa eu ver aqui, que ele está dando um erro aqui. Tá, eu vou fazer o seguinte. Eu vou apagar essa tabela usuários aqui, ó, delete. Ele já tinha criado, né, o drop. Drop não. Vamos ver. Vou parar tudo aqui de novo, vou tentar executar de novo. Vamos ver se vai dar certo isso. Então, quando a gente mexe com migrations, é bom a gente parar o nosso servidor. Como a gente estava usando aquele Spring DevTools, né? Qualquer alteração que a gente faz, ele já salva. Pode ser que seja isso que tenha dado problema. Não. Aí ele está dando um erro aqui de mismatching. Vamos ver aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu importei a classe. Ah, não, acho que já está o Flyware aqui dentro das nossas dependências. Tá, o Flyware, não. Faz essa gestão aqui do nosso... mudanças aqui do nosso banco de dados, tá? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou dropar tudo. Não tô dando problema aqui. Deixa eu dar um select nessa tabela aqui. Criar uma nova aba aqui. Select. Asterisco. On Flyway. Schema History. Vamos ver se tem alguma coisa aqui que esteja impedindo aqui. Create Table Usuários. Deixa eu ver se dá para dar um delete aqui. Delete. From Flyway. Where. Script. Like. Eu vou colocar aqui. Porcentagem, aqui, V2. Tem a V2 lá no nosso script, certo? Vamos ver se ele vai deletar isso. Acho que foi, vamos ver. Foi. Vamos tentar novamente aqui, ó. Inicializar aqui. Run as Java Application. Vou reinicializar aqui o meu aplicação, vamos ver se vai dar problema. Gerou a senha, né, ó. Security tal. E aí aqui, ó, ele gera uma mensagem aqui, ó, Migration Schema Cafeteria to version to create table usuário, certo? E aí ele mostra aqui que ele provavelmente vai criar ali o nosso banco de dados, nossa tabela, né, ó, usuários aqui, certo? Beleza. Então criamos aí a nossa tabela de usuários, beleza? Agora o que a gente tem que fazer, né? A gente tem que criar, né, dizer para o Spring para ele trabalhar com essa parte de autenticação, né? Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai criar uma classe chamada Service Configuration. Na verdade, é outra classe que a gente faz isso antes, não? Deixa eu ver aqui.
pegar minha cola. A gente tem uma classe chamada Authentication Service. Tá. Mas antes de fazer essa autenticação, a gente precisa criar uma configuração de segurança do Spring. Então, eu vou fazer isso aqui no pacote de infra. Então, new class. Então, eu vou criar uma classe chamada Security Configurations. Security Configurations. Certo? Então, vai ser essa classe que vai trabalhar com essa parte de configuração da nossa segurança. Configuration. Então, preciso dizer para o Spring o que é essa classe, né? Uma classe de configuração que vai trabalhar, vai habilitar aqui, ó, Enable Web Security. Então, vai habilitar aqui segurança na web, certo? Então, deixa eu importar aqui, então, essas bibliotecas aqui, para ele parar de dar erro. Beleza, parou de dar erro, certo? Então, o que eu tenho que fazer aqui? A gente vai fazer vai criar um método aqui, ó, public, chamado security filter chain. Na verdade, o retorno dele vai ser um security filter chain. E esse método vai chamar security, com S minúsculo, né, ó, filter chain, certo? Então, ele vai receber aqui uma HTTP security, vai receber uma requisição, né, HTTP security, do tipo HTTP security, certo? Beleza. Deixa eu importar aqui essa HTTP security. Ele vai reclamar aqui, import security filter chain. Ele está reclamando de retorno do método, não. Então, o que eu vou retornar aqui, né? Eu vou retornar o HTTP CSRF, que significa Cross Site. Eu peguei aqui no chat GPT, né? O que significa esse Cross Site Security, né? Cross Site Request Forgery. Então, o que seria isso, né? Vamos lá, né? A anotação configuration, ela indica que essa classe é uma classe de configuração e que possui métodos que devem ser executados pelo Spring durante o processo de inicialização da aplicação, certo? Tá, então esse método que a gente está criando aqui, Security Filter Chain, ele vai precisar ser inicializado, certo? Quando a gente executar o Spring, beleza? Quando a gente inicializar ele. A anotação Enable Security Web. Enable Web Security, acho que já é autoexplicativa, né? Então, o método Security Filter Chain, ele é responsável por configurar as políticas de segurança da aplicação, né? Neste caso, é desabilitado esse CSRF. Então, eu vou desabilitar esse cara aqui, ó. Essa opção aqui, ó, Disable. Por que eu estou desabilitando isso, né? Porque acho que o Spring já faz esse tipo de... já trabalha com esse tipo de segurança, né? Então, eu não preciso deixar isso habilitado. E a política de sessão é definida como stateless, né? A gente precisa falar isso para o Spring. Então, é .session management. Então, ele vai fazer gerenciamento de sessão. Como que ele vai fazer esse gerenciamento de sessão? Através desse outro método aqui, ó, chamado session creation. Deixa eu ver se ele dá policy, né? Então, vai ser session creation policy ponto. A gente coloca aqui, ó, stateless. Então, é sem sessão.
E aí, por último, a gente vai pedir para ele construir isso, não? Através desse método end.build, certo? A gente vai importar aqui algumas anotações, add throw declaration, aqui, ó, throw exception, né? Vai lançar uma exceção caso dê problema. Então tá, gente. Criamos a classe aqui de configuração, certo? Beleza, depois de criar essa classe aí de configuração, deixa eu salvar aqui. A gente vai fazer o quê? A gente vai autenticar, criar uma classe, e essa classe vai ser responsável por... não, a gente não precisa fazer essa parte... Não, é verdade, a gente precisa fazer essa parte de configuração. Deixa eu só ver aqui. Eu já tô meio... Bom, voltando aqui, então, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que criar agora a classe de autenticação service, que vai realizar a parte de autenticação. Então, a gente configurou a parte de segurança, né, habilitando esse tipo de configuração no Spring. Agora, a gente vai criar uma classe chamada autenticação service, certo? Então, tá, essa é outra coisa que eu esqueci de comentar aqui, que nessa Security Configuration tem uma anotação aqui, @bin, que a gente vai utilizar. Deixa eu importar esse bin, já vou pegar aqui no meu exemplo aqui que eu coloquei para ele explicar o código para mim, ChatGPT. Então, a anotação bin ele indica que o retorno deste método ele deve ser gerenciado pelo Spring como objeto gerenciado pelo container de injeção de dependência. Então, esse método é utilizado para retornar um objeto que pode ser utilizado em outras partes da aplicação. Então, essa anotação bin, ela nada mais é do que permitir que o Spring gerencie o retorno desse método, tá bom? Então, vamos lá. Ok. Criei aqui a autenticação service e o que a gente vai fazer agora? A gente precisa criar aqui um método. A gente vai criar esse método que vai fazer o quê? Public. Eu vou criar esse método que é chamado de user details, que vai pegar os detalhes do usuário, né? Na verdade, esse aqui vai ser o retorno dele. Então, a gente precisa dizer para o Spring, né? Colocar a anotação aqui de service, para dizer que essa classe é do tipo service. Vou importar isso aqui. Deixa eu importar isso aqui. Uma travada aqui, deixa eu só voltar aqui. Tá, service. Então, eu preciso dizer para o Spring load user. Então, eu vou carregar esse usuário pelo nome, by name. Load user by user name, certo? Então, a gente vai passar o quê? Uma string username, certo? E a gente vai retornar aqui, ó. Return. Então, a gente vai retornar através do repository. A gente vai criar isso, find by login. E a gente vai passar o usuário. Então, a gente está fazendo o quê? A gente está dizendo para o Spring procurar esse usuário pelo login, né, username, no repositório que a gente criou, que é a tabela usuários, né? E vai verificar se esse usuário existe. Se ele existir, vai ser retornado. Caso contrário, não. E a gente tem que aqui, ó, fazer injeção de dependência aqui, né? Auto-wired. Auto-wired para fazer injeção de dependência, né? Usuário, repository. E vai retornar aqui um repository. Certo? Vai retornar não. Isso aqui é o atributo que a gente está definindo como usuário repository, tá? Beleza. Vamos lá. Então, a gente vai ter que criar esse usuário repository, né? Ó. Eu vou criar aqui no pacote
repository mesmo, né? Na verdade é uma interface isso aqui. Então, vamos lá, definir essa interface. New interface, usuário, repository. Usuário, repository. Tá. E a gente vai fazer igual a gente tá fazendo com o Café Repository, né? Ó. Extends, tal, aqui, ó, JPA, repository, né? Ó. Vamos lá. Extends. Oh, meu Deus. Extends, JPA, repository. A gente vai colocar aqui usuário, né? Classe usuários. E a chave, né? Long. Certo? Vou ver se está certo aqui. Create class usuários. Deixa aqui os usuários, né? Deixa eu importar aqui. Importing. br.com.ifsp model. Pronto. Vou ver se ele vai reclamar aqui. Import JPA repository. Pronto, parou de dar erro. Tá, vamos voltar lá para o nosso autenticação service. Usuário repository ainda está reclamando. Deixa eu importar aqui. Import. br.com.ifsp repository. Beleza. Vamos ver se ele ainda está reclamando aqui. Usuário repository. A gente acabou de criar usuário repository. Certo? Deixa eu salvar aqui, vamos ver. Vou parar aqui a aplicação. Cafeteria, repository. Usuário repository. Eu escrevi errado. Usuário repository. Pronto. User details, vamos ver aqui se ele vai importar, né? Ó, import user details, tá vendo? Essa é uma biblioteca aqui do Spring, né? Para ele fazer aí o tratamento de autorização, né? Certo? Esse aqui, load user by name, método que a gente está criando aqui. Ele vai retornar aqui, find by login. Então, a gente vai ter que implementar esse método aqui nessa interface aqui, usuário repository, não. Certo? Vou salvar. Tá dando um erro aqui. Deixa eu tirar isso aqui. Tá reclamando aqui. Deixa eu ver. Auto wired. O que ele tá reclamando? Não entendi. Salva. Ah, tá. Faltou salvar aqui. Então tá. Criamos então a autenticação service que vai implementar aqui. Então a gente precisa. Tá. Beleza. Find by login. Agora vamos tentar fazer o seguinte. Vamos tentar. Deixa eu salvar isso aqui. A gente vai tentar então fazer aí o nosso login, certo? Vamos ver se ele vai conseguir, se a gente vai conseguir fazer o login. Vamos inicializar a nossa aplicação aqui. Vamos ver se ele vai mostrar aquela tela de login. Certo? Que o Spring já estava mostrando quando a gente inicializava lá a nossa aplicação, né? Vamos ver. Ele ainda está girando aqui, né? O usuário e senha. Deixa eu tentar me logar de novo aqui. Localhost. Tá, ele não tá. Eu vou abrir aqui o meu Postman. Vamos entrar aqui no Postman. E aí eu vou fazer uma requisição. Com um usuário. Vamos ver se a gente vai conseguir fazer essa requisição. Eu vou apertar pause aqui enquanto inicializa. Pessoal, então vamos lá, inicializar o Postman. Só que antes de trabalhar com a parte do Postman, a gente precisa
criar lá uma outra controladora de autenticação. Então a gente vai precisar criar aqui, ó. Eu vou criar aqui dentro da nossa pacote controller, né? O new class. Então eu vou criar aqui autenticação controller. Autenticação controller, certo? E aí a gente vai fazer o quê? A gente vai mapear isso como... Deixa eu parar aqui, né? Ó, um stop. REST controller, certo? E aí, qual que é o endereço que a gente vai mapear isso? O request mapping vai ser para o /login. Então, sempre que o usuário digitar localhost 8080 /login, ele vai ser redirecionado lá para fazer o login, certo? É o que é o nosso objetivo. Então, a gente vai ter que injetar aqui auto wired. Essa dependência aqui, ó, authentication manager, tipo manager. Então aqui, ó, no Spring existe essa authentication manager responsável por gerenciar a parte de autenticação. A gente vai fazer aí, injetar essa dependência aí. Vamos ver se ele vai conseguir entender. E aí a gente vai fazer o quê? O usuário ele precisa fazer o quê? Um post, né? Ó, post mapping, enviando seu usuário e senha, certo? Para o Spring conseguir verificar se esse usuário e senha tem a autorização, né? Para fazer o login. Então vai ser aqui efetuar login e a gente vai ter aqui, vai ter que enviar aí uma requisição, né? Pelo corpo da mensagem. Vamos fazer a validação, né? Valid, certo? E a gente vai criar aqui os dados de autenticação, né? Dados que a gente chama de DTO, certo? São a Data Transfer Object, né? Os dados que a gente vai enviar autenticação para fazer a autenticação, beleza? Tá, vamos lá. E aí eu vou criar aqui então esse authentication, né? Ó, vou definir como uma variável authentication vai ser igual a esse manager, né? Ó, ponto authenticate, né? Ó, ele vai chamar esse método para autenticar e a gente vai passar um token, certo? Vamos definir esse token aí, ó. Então vamos lá, var token vai ser igual a new. A gente vai ter que instanciar esse objeto username, password authentication. E aí a gente passa aqui o dados ponto login e dados ponto dados ponto senha, certo? E aí ele vai reclamar aqui, deixa eu ver aqui se a gente vai ter que importar username password authentication token. Botou um token aqui no final. Vamos ver se a gente consegue importar isso. Import. Beleza, a gente conseguiu importar. E aí aqui ele vai reclamar aqui, deixa eu importar aqui o post mapping. Importar o valid. Vamos ver se ele vai reclamar de mais alguma coisa. Dados autenticação. A gente vai ter que criar esse dados autenticação aqui. É os dados que a gente vai passar do usuário, certo? Então, vamos lá. Então tá, vamos criar esse dados autenticação aqui, ó, certo? Vamos criar esse dados autenticação. Então a gente vai criar esse dados autenticação como se fosse um record. Também dá na mesma como se fosse criar uma classe, né? Ó, dados autenticação, eu vou criar isso como dentro do pacote model, certo?
dados de autenticação. Em vez de ser class aqui, a gente pode criar como um record. Record aqui, não. Aí a gente vai passar o que? Uma string do tipo login e a string tipo senha. Salvo. Salvo aqui também. Deixa eu só ver aqui se precisa importar. Import request body. Ele vai pedir para adicionar um return aqui. Response entity. Peraí. Import response entity, ok. E aí add return statement. E aí o retorno que a gente vai fazer vai ser o quê? Vai ser um response entity. Response entity. .ok. .build. .build. Vou salvar. Certo? E aí, feito isso, a gente pode fazer o post aqui para esse login, certo? E a gente vai verificar se a gente consegue realizar esse login. Então, vamos ver se a gente consegue fazer esse passo de realização do login, né? Ó, vamos ver se vai funcionar essa parte. Então tá, pessoal, depois de finalizar aqui a autenticação controller, né, ó, através do post mapping, né, aqui, ó, certo? Deixa eu dar um enter aqui só pra gente conseguir visualizar, né, ó. Aí vai criar aqui esse new user authentication, dados login, dados senha. Eu tentei inicializar o servidor, ele deu um erro aqui, ó. Action, consider define a bean of type authentication manager. A gente vai ter que, então, criar esse authentication manager lá no nosso security configuration aqui, né, ó. Então, a gente vai criar aqui esse authentication manager public authentication manager, que vai ser responsável por gerenciar a autenticação, né, do usuário. A gente vai chamar de authentication manager e vai receber aqui uma authentication configuration certo? Tá. Deixa eu importar esse authentication manager aqui, import, beleza? Ele vai retornar o que? Return configuration, ponto. Vamos ver se ele dá uma opção pra gente. Get authentication manager, deixa eu ver se tem aqui. Se a gente consegue importar aqui. Authentication, configuration, configuration, deixa eu ver se eu digitei certo. Authentication configuration, faltou um C ali. Deixa eu ver se C é maiúsculo. Authentication configuration, import aí, pronto. E aí, se eu colocar return configuration get authentication manager, certo? Vou salvar aqui, add throws aqui, né? Deixa eu dar um enter aqui para a gente conseguir visualizar essa parte na tela aqui, certo? Dá outro enter aqui. Pronto. Salvei. Vamos tentar inicializar de novo aqui nossa aplicação. Run as Java Application. Tá ok? Vamos ver se ele vai se ele vai dar problema aqui, né? E consider define a bean of type authentication manager in your configuration. Faltou colocar, acho que a anotação bean aqui, não? Acho que faltou isso. Vamos ver. Java Application.
Vamos ver. Vamos lá, acho que agora não vai dar erro não. Aí a gente vai tentar fazer o quê? A gente vai tentar fazer uma requisição. Esse barra login, ó. Inicializou aqui, parece que sem problema, certo? Então vamos entrar aqui no nosso localhost 8080 barra. Deixa eu criar aqui uma nova requisição. New add request. Então vai ser uma request do tipo post, né? Ó. A gente vai fazer para localhost 8080 barra login, certo? Aí no corpo da requisição a gente vai ter que enviar aqui, né? Ó. A gente vai ter que enviar um login. É isso? E a senha? Então, login a gente vai enviar aqui. Vamos definir um login. E vamos definir uma senha, certo? Login Renato BDO. E a senha vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá vivo aqui. Se eu fizer um send aqui, ó. Ele não vai entender, não. Porque a gente precisa criar esse usuário no nosso banco de dados. Então, eu vou acessar aqui através do meu Workbench, não. Insert into usuários. E eu vou colocar aqui, então, usuários, né? Login, senha, o ID auto-incremento, né? Values. Então, eu vou colocar aqui Renato BDO, certo? E a senha, vamos colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos colocar dessa forma primeiro. E aí depois a gente muda, tá? A gente deleta isso aqui. Porque não pode armazenar a senha desse jeito. A gente tem que criptografar ela. Só para fazer o teste aqui, para ver se vai funcionar, tá bom? Vou fazer a mesma requisição aqui, ó. Usuário, login e senha, vamos ver se vai funcionar. Deixa eu dar um select aqui na minha tabela para ver se ele inseriu. Renato BDO. Renato BDO, login. E a senha. Não é isso? No corpo da requisição, a gente vai fazer um post para localhost 8080 barra login, não é isso que a gente definiu aqui na nossa autenticação controller? Barra login, certo? O que ele está reclamando aqui? Type, referência do genérico. Tá. Authentication Manager, Response Entity, ok, Build. Ele está dando um erro aqui, vamos ver. Deixa eu ver aqui. Deixa eu dar um select na minha tabela. Select asterisco from usuários. Renato BDO 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá. Eu acho que a gente tem que alterar a classe. Se não me engano, a gente tem que criar aqui, ó, o tipo de codificação para sempre. Acho que a gente não consegue configurar isso. Deixa eu só dar uma olhada. Aí a gente tem que fazer essa alteração também. Nessa classe de configuração do service, não, autenticação do service. Pessoal, voltando aqui, eu tive que fazer algumas ajustes aqui no nosso código, né? Então, uma delas é na classe usuário. Deixa eu ver se é nessa usuário. Na verdade, era uma outra classe, autenticação service. Acho que era essa. Eu esqueci de implementar essa interface aqui, ó. Eu acrescentei esse implements aqui, né? Ó. Eu tinha colocado esse código na mão e aí tava me dando alguns problemas. O que mais que eu fiz aqui? Café Controller, Advice, não. Deixa eu ver se eu criei mais alguma outra, fiz mais alguma outra alteração. Autenticação Controller. Tá, nessa parte da autenticação controller a gente fez o post, né? Então, criamos o método efetuar login, passamos no corpo da requisição dados de autenticação,
E aí a gente atribui esse valor para essa variável token, né? Ó, user name password authentication token, os dados do login e os dados da senha. E a gente fez isso através desse DTO, que é dados autenticação, né? Ó, a gente criou um record aqui, ó. String login, string senha, né? E aí, com o record, a gente não precisa ficar criando os atributos e métodos, né? Ele já faz isso automático, acredito que é isso. E aí, na autenticação, aí voltando lá para a autenticação, eu acho que era o autenticação controller, né? Ó. A gente usa esses dados aqui, ó, dados. A gente faz dessa forma, dados.login, né? Passa os dados do login, dados.senha, certo? E aí a gente utiliza aqui esse método authenticate do próprio Spring, né? Ó, passando esse token que a gente está definindo aqui, né? Ó, que é o login e a senha. E aí ele vai retornar aqui se for uma response entity aqui, né? Não sei porque ele está reclamando aqui. Response entity. Você tem que colocar aqui dessa forma. Não. Deixa eu ver como é que eu fiz lá no REST API. Nessa aqui. A gente estava devolvendo response entity. Está definindo um tipo aqui, né? Object. Isso aqui é um object que a gente tem que retornar. Deixa eu ver aqui para ele parar de dar essa mensagem. Parou aqui. Mas aqui... Ah, essa authentication aqui não é usada, né? Tá. E aí, beleza, fizemos a autenticação controller, né? Que vai ser mapeada para barra login. Na autenticação service, tá? Find load user by username, né? Usamos essa user details aqui, né? Esse retorno, né? Find by login. Deixa eu ver se tem mais alguma outra que a gente fez. Service configuration. Ah, tá. No service configuration aqui, ó. Acho que eu já tinha incluído esse authentication manager, né? Ó. Ele vai retornar essa configuration.get authentication manager. E aqui, ó, eu coloquei que a gente vai utilizar criptografia para criptografar nossa senha. E o algoritmo que a gente vai utilizar é esse bcrypt aqui, né? Então a gente precisa informar isso para o Spring, né? Para ele entender qual é o algoritmo que a gente vai utilizar para criptografar, né? Então, quando eu inseri no banco de dados, eu inseri esse usuário, login, né? Renato BDO, essa senha, que é 123456. Se eu jogar naquele site lá, bcrypt 123456, corresponde a essa senha aqui. Então eu copiei, né, ó, e aí eu inseri essa senha aqui no meu banco de dados, né, ó. Na verdade eu inseri dessa forma, tá, ó, Renato BDO, e essa senha aqui tá criptografada com bcrypt, certo? Beleza, então eu incluí esse bin aqui, eu preciso utilizar essa anotação, né, password encoder aqui, né, ó, vai retornar um password encoder aqui. Dados de autenticação, beleza. Deixa eu ver se tem... Ah, na classe usuários, a gente precisou implementar aqui ó, esse user details, né, ó, detalhes do usuário. E aí, o que a gente precisa passar aqui? Ó, a gente precisa setar aqui qual que é o login e a senha para o Spring entender, fazer esse mapeamento aqui, né? O login vai ser o get username e a senha vai ser o get password, né? Ó. E os outros valores aqui eu estou setando para true, para ele implementar esses outros métodos, né? Então, se vai expirar ou não vai e tal. Is accountable non unlocked, is accountable non expired. Deixei tudo true aqui, hein? Login, senha. E aí aqui a gente tem que devolver uma coleção, return list of. E aí a gente vai devolver aqui é como se fosse uma role, né? No nosso banco de dados a gente cria uma role de usuário aqui, né? Para ele retornar essa lista aqui, nessa coleção. Se é caso vocês
precisa implementar aí níveis de permissões diferentes, né? A gente está definindo uma só aqui, World User, certo? Acho que é isso. E aí a gente vai fazer o quê? Vai voltar lá para o nossa aplicação, né? E aí eu vou fazer uma requisição aqui para login utilizando 1, 2, 3, 4, 5, 6. E se eu fizer esse send aqui, deixa eu ver se está no ar aqui a aplicação, preciso subir, né? Run as Java Application. Ele vai subir aqui a aplicação. E aí se a gente fizer aqui a requisição, esse login com esse usuário, com essa senha, ele vai dar o status code, vamos ver aqui, 200, né? Ó, então a gente conseguiu fazer o login. Se eu digitar uma senha que não existe, ele vai ter que dar o forbidden, né? Ó, acesso negado, certo? Então é isso que está acontecendo. Beleza? Então tá, gente, eu vou fazer um diagrama aqui de classes, né? Para a gente conseguir entender melhor o que está acontecendo aqui, que tem muito código, né? Essa parte é um pouquinho mais complexa, né? Mas aí a gente vai evoluindo nas outras, com essa parte do Spring Security, para a gente devolver aí um token para o usuário, tá? Mas eu vou deixar isso para a semana que vem para a gente finalizar o curso, tudo bem? Então é isso, gente. Valeu. Até a próxima aula aí. Falou.